O cemitério do Saco, ele não tem nome, né? É conhecido como cemitério do Saco mesmo. Cemitério do Saco. Esse cemitério ele foi construído em 1932. Foi um ano em que teve uma epidemia, né, conhecida por bexiga. Essa epidemia se alastrou aqui na região de São João do Rio do Peixe, pelo Carretão, pelo Muluguzinho, Pilões, Três Irmãos aqui na região, atingindo aqui, até aqui no Saco, né, a região do Triunfo. E essa epidemia de bexiga morria muitas pessoas. Essas bexigas eram umas feridas que saíam no corpo do povo, tomava conta das pessoas. Naquela época a medicina era muito difícil, né? E a questão de remédio, medicamento era mais remédio do mato. Não existia muito farmácia, médico, enfermeira, essa questão toda. Era algo muito difícil. E aí as pessoas adoeciam, se acometiam dessa doença, da bexiga, e rapidinho elas morriam. Na época, Triunfo ainda não era cidade. Não existia o cemitério de Triunfo. Só tinha cemitério na Barra do Juá e em São João do Rio do Peixe. Quando morria uma pessoa, não tinha transporte, né? O meio de transporte era pouco, era só a cavalo, de burro, de jumento, né? De carroça, quem tinha uma carroça naquela época era rico, né? Não tinha meios de transporte para transportar as pessoas, não. E aí, quando morria uma pessoa, o povo colocava numa rede, também não tinha caixão naquela época, enterrava numa rede. O povo colocava dentro de uma rede e levava para sepultar, né, para enterrar, para fazer o enterro na Barra do Juá. Quando as pessoas iam a pé, né, morria uma pessoa no Carretão, no Muluguzinho, em Pilões, e as pessoas iam a pé, ou para São João do Rio do Peixe, ou para a Barra do Juá para fazer o enterro, que chegava de volta, já tinha duas, três mortas, né? E aí as pessoas não davam de conta, não davam venção de fazer tanto enterro. Porque muita gente acompanhava os enterros, né? E era muita gente a pé para ir trocando, né? Quando um cansava, o outro pegava. Quando um cansava, o outro pegava a rede para levar, né? Com o defunto dentro. E era muito longe, muito distante para a Barra do Juá. Aí foram em Cajazeira pedir o bispo uma autorização para construir um cemitério aqui para ficar mais perto, para enterrar as pessoas que morressem. Aí o bispo da época, né, se eu não me engano, era Dom Zacarias de Moura, ele autorizou, né, deu autorização para a construção desse cemitério. Aí Dona Rosa Barnabé de Barro, que era a avó de Dona Buria, ela doou o terreno. Ela deu o terreno, né, foi lá e marcou o canto e disse aonde podia ser feito. E aí fizeram um cercado e Manuel Cabral era o coveiro, era quem cavava as covas para enterrar essas pessoas. Né? Por ser uma doença contagiosa que pegava, as pessoas tinham todo um receio de andar no cemitério, né? De abrir as covas, não podia, dizia-se que não podia abrir, porque se abrisse a doença contaminava, contagiava as pessoas, né? E aí, depois, Dona Rosa Barnabé de Barro, que era a proprietária da terra, vendeu esse terreno ao finado Camilo Gomes, né, que foi um dos primeiros moradores aqui do Saco. E Camilo Gomes comprou esse terreno de Dona Rosa e hoje o cemitério é dentro da terra que é da filha de Camilo Gomes, né, de Rubeni. E esse cemitério já passou por várias reformas, né, por várias reformas através de mutirão, através das romarias da Terra e da Água do Sertão que acontecia, uma romaria que é da Diocese de Cajazeiras, e aí se fazia o mutirão para reformar, né, o cemitério. A parede dele já caiu, já levantaram, fizeram a reforma e é um cemitério que não enterra-se mais pessoas, né, mas que foram enterradas várias pessoas nele.
Dona Rosa teve alguns filhos que foram acometidos dessa doença da bexiga e foram sepultados nesse cemitério. Inclusive ela, né, foi sepultada nesse cemitério e o pai dela, seu Manuel Ribeiro, no ano de 1935 também foi sepultado, que é o túmulo que tem lá. É o único túmulo que tem no cemitério, os outros são cruzes, né? Mas o único túmulo que tem lá é o do pai dela, de Manuel Ribeiro. Ele que era lá do Carretão, né? E é sepultado aqui no cemitério do Saco. Foi no ano de 1935. Ele era avô de José Vilar. E aí ele era o pai de Dona Rosa, né? Dona Rosa também é sepultada nesse cemitério. E alguns filhos dela também foi sepultado nesse cemitério. Eles morreram da bexiga, né? Os filhos de Dona Rosa. Dona Rosa e o pai dela não. Foi de morte natural mesmo. Depois de um certo tempo, né? Como se a doença acabou, parou de enterrar gente. E aí o povo criava-se muito mito, né? Que se abrisse uma cova para enterrar outra pessoa, a doença se alastrava novamente e voltava. E aí foi proibido, né? Veio uma ordem judicial e proibindo de não fazer mais sepultamento, de não enterrar mais pessoas nesse cemitério aqui do Saco. E aí o cemitério ainda hoje é conservado, né? E vem muita gente de fora pagar promessa. Criou-se uma devoção, né? Uma devoção popular com as almas benditas, né? Dão o nome de almas benditas e pessoas de Fortaleza, de São Paulo e de diversos outros lugares faz preces, faz promessa com essas almas e vem pagar suas promessas, né? Lá tem vários milagres, né? Que as pessoas deixam lá. Tem pé, tem mão, tem cabeça, tem seio, né? Peito que as pessoas deixam lá, porque faz promessa com as almas, alcança as graças e elas deixam lá os milagres. Tem moedas que as pessoas deixam lá para as almas, lá tem várias moedas, não tem um local adequado para se colocar essas moedas, elas estão lá junto do túmulo de seu Manuel Ribeiro. Tem um Cruzeiro das Almas que foi doado, né, por Bezinha, que o Cupim inclusive já comeu quase todos. Bezinha Isabel Soares já é falecida, ela quem doou esse cruzeiro para colocar lá. Na época era novo, né? Hoje já está todo deteriorado, deteriorado, aí comido pelo cupim. As cruzes foram todas renovadas, né? Mas hoje já estão também estragadas. O cupim sempre come a madeira, né? Mas ainda hoje se conserva. Não tem nenhum vídeo, né? Não tem nem nada escrito da história, nenhuma reportagem, ninguém fez até hoje. Mas os relatos dos mais velhos é isso, né? Que muita gente vem pagar promessa, sempre faz visita, tem pessoas que soltam fogos lá, né? Em gratidão às almas por graças alcançadas. Inclusive, em dezembro vai vir uma mulher de São Paulo pagar uma promessa lá. Dia de finado, na véspera de dia de finado, dia de Todos os Santos, geralmente tem a missa lá. E é um local que é visitado pelas pessoas, né? Que muita gente tem fé e devoção e acredita nas almas benditas. Acende-se velas, né? Pagam suas promessas. Esses relatos que eu passei, né? Seu Cis Francisco, que residiu muito tempo aqui no Saco e que foi inclusive vice-prefeito de Triunfo. Ele relatava, contava essa história, né? E Dona Marinha de Chico Fulô, lá do Carretão, que também é neta, né, de seu Manuel Ribeiro, ela também contava, né, essa história, relatava pra gente, né? E aí esses fatos que eu relatei foi o que foi contado por eles.